Não, 45, olha para cá. Eu senti, eu não dou meu dinheiro na igreja, é melhor eu pegar e dar para um pobre, eu mesmo levo. Hoje tu nunca foi da igreja primitiva e nem vai ser. Olha como é que a igreja primitiva vendiam suas propriedades. O que eles faziam? Como é que eles faziam? Vendiam Eles faziam o quê? suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Eles vendiam, não é isso? Vendiam as propriedades e fazendas e repartiam com todos, é isso, segundo a necessidade. Segundo a necessidade, não é isso? É. Agora vamos ver aqui no 4. Olha como é que o Barnabé vendendo a propriedadezinha dele. Olha aí, é o verso 30, verso 34. 34. E não havia, pois, entre eles necessitados, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Quem era que administrava? Os apóstolos. Então, esse negócio de tu dizer, eu peguei e senti de Deus, eu vou dar o meu aqui, eu é quem lidero. No dia que tu lidera teu dinheiro, ele é teu, tu fica com o que quiser. Agora, para o corpo, tem que ser pelo princípio bíblico. Pronto, está aí. Ananias e Safira quiseram mentir para o corpo e fizeram o quê? Morreram, ok? Essa é a sétima coisa. Agora, a sexta. A sétima tinha até comissão de ética. A igreja primitiva tinha comissão de ética. O que ela tinha? Vamos lá. Vamos ver aí, 1 Coríntios 5,13. Vai lá. E depois Mateus. Eu não vou ler o Mateus. Mateus 18, 15 a 17. Vamos ver só 1 Coríntios 5,13. Olha aqui, 5:13. A igreja tinha comissão de ética. Quem não prestasse, quem não fosse verdadeiro, quem não andasse na verdade, o que essa igreja fazia? Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O cabra velho que não andava na doutrina, que não andava na sinceridade, o que a igreja primitiva fazia? Então, a igreja primitiva tinha uma comissão de ética. E em 8º lugar, tinha até tesouraria, viu, pastor? Tinha tesouraria. Não é para você tomar conta do dinheiro da igreja, não. É para você liderar. Mas tem que ter conselho fiscal, tesouraria e mostrar para todos os membros. Vamos ver aí, 1 Coríntios 16, primeiro 2. Rápido, vamos lá. 16, primeiro 2. Primeiro 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei para as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Aí, tá vendo? Ou seja, tinha comissão de tesourar. Tudo está na Bíblia, gente. Quem é contra isso aí é porque não lê Bíblia. A última coisa para a gente encerrar. A igreja como instituição. Quais são os benefícios? Quais são os riscos? Eu coloco aqui. Em primeiro lugar, a igreja, quando ela é uma instituição, ela é instituição só para organizar a tesouraria, organizar a comissão social, a comissão de ética, a convenção. A igreja, ela tem uma organização para tornar mais funcional as suas atividades. Então, esse é o benefício. Como instituição, ela vai ter ordem, não é assim? Ela vai ter ordem. Agora, preste bem atenção. Quando você olha para Efésios 4,12, a uns ele deu para apóstolos, evangelistas, profetas, doutores e mestres. Mas ele deu isso aí para quê? Para gerar orgulho? Para manter o quê? A organizar, para o corpo crescer em perfeição. Então, há benefícios quando a igreja ela é uma instituição. Olha para cá. Como é que um irmão que é herégico, e ele não tem igreja nenhuma, quem é que vai corrigir ele? Se ele não está dentro da igreja, se ele não tem uma organização, se ele não tem um líder, se ele não tem doutrina, se ele não tem uma convenção. Eu vou te dizer uma coisa, a pior coisa é uma igreja que ela não tem uma instituição para organizar ela, porque o cara pode dizer o que ele quiser. Agora olhem para cá, vocês vão ver na Bíblia, eu vou mostrar na Bíblia. A igreja em Atos 2 perseverava na doutrina de quem? Pronto, ou seja, ela vivia debaixo de uma ordem, de uma liderança. Olha aí, quando você lê 2 Timóteo 2,2, Paulo diz assim, ó, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens idôneos, para que sejam idôneos também, ensine aos. Eu já citei 1 Coríntios. Primeira coisa, benefício da igreja como instituição, preserva a doutrina. Segundo, mantém a ordem. 1 Coríntios 14:40. Facilita a missão. E em quarto lugar, vocês podem observar que ela é abençoada. Risco quando a igreja se torna excesso na institucionalização.
Quais são os riscos? Veja que eu estou dizendo que a igreja, quando nós falamos dela como instituição, nós não estamos dizendo que ela está no mesmo nível do mundo, porque se ela confia só na sua organização, ela se torna burocrática e ela vai ter esses riscos. Primeiro, ela vai perder o fervor espiritual, porque ela só é uma organizar. Aí pronto, ela vai transformar a fé no ritualismo, em formalidade, é assim ou não é? Ela vai burocratizar, aí vai acontecer, 2 Timóteo 3,5, tendo a aparência de piedade, é assim? Mas na verdade, negando a fé. Burocrática, aí ela vai ser apenas uma organização humana, e aí ela vai cair no mesmo erro do judaísmo de Marcos 7,3, invalidar-se a palavra de Deus por causa da vossa. Pronto. Centralização de excesso de poder. Quando a igreja deixa de ser espiritual, um organismo, e só passa a ser uma instituição, ela fica hierarquizada, e ela fica só em poder. Aí o pai quer manter o filho quer manter o neto quer manter não sei quem, aí vira uma hierarquia. Aí esse é um problema. E eu tenho aqui para dizer a verdade de Deus, não é assim? E outra coisa, ela se torna cheia de poder, que aí eles ficam atando fardos pesados para os outros carregarem. Mateus 23, verso 4. E aí, a igreja, quando ela fica institucionalizada, ela corre o risco de se tornar formalista. Formalista. Ou seja, os ritos e as tradições passam a ser mais importantes do que a fé. E esse é o prejuízo da igreja. Aí Isaías 29, 13, ele diz: esse povo me honra. A autoridade passa a estar na igreja, passa a estar nos líderes e não na palavra, ok? Mas vejam bem, não há problema. Quando você olha para Lutero, ele manteve a liturgia, mas deu ênfase à palavra. Calvino simplificou os cultos e enfatizou a soberania de Deus. Os puritanos rejeitaram seus símbolos e rituais excessivos. O risco do formalismo é que leva uma igreja a ser só uma instituição, sem vida, sem poder, sem autoridade. Ok? Eu quero dizer uma coisa para vocês. O pastor Ezequiel Soares, nesse livro, no Problema Atual, ele falou que o Zé Gonçalves tem o livro dele, a Glossolalia, que vocês podem comprar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você pega Seymour, Parham, quando você vai lá para 1901, 1906... Você tem aí o Seymour, 1901, você tem o avivamento que começa em Topecas, Kansas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maioria daqueles movimentos foram bons, mas eram movimentos soltos. Eles eram movimentos que não tinham uma denominação, não tinha uma igreja. Eles não eram institucionalizados. E o problema é que gerou gerou coisa boa, mas gerou muitas heresias. Porque faltou uma liderança. Cada um fazia do jeito que queria ter a sua própria experiência. Por isso que quando o Seymour morre e o Parham, é que a Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos, ela se organiza como igreja. Mas eram grupos que, na verdade, eu diria dissidentes. E que, na verdade, eles estavam em busca daquela experiência, mas não tinham uma liderança, não tinha uma centralidade. E isso gerou um monte de divisões e contendas e brigas. Teve o lado positivo? Teve. Teve o lado bom? Teve. Mas teve muitos erros também. Ou seja, movimento sem liderança, ele pode estragar. A gente diz assim: nós não podemos ter medo, temos que deixar Deus dar o poder. Mas não existe poder sem ordem, sem equilíbrio e sem a verdade bíblica. Vocês entenderam? E aí, vocês sabem desse movimento. Para finalizar, eu aqui para vocês, algo muito interessante. A organização e o organismo podem andar juntos? Podem sim. O organismo e a organização podem andar juntos. Do qual todo o corpo, bem ajustado, Efésios 4,16. Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação. A igreja, como organismo, ela enfatiza a vida espiritual, a comunhão, o uso dos dons e o poder de Deus. E como organização, ela garante a ordem, a liderança e a estrutura da organização. Mas se as duas estiverem juntas, aí o poder de Deus toma conta e tudo é feito para a glória do Senhor. Pastor Ziel, e nós precisamos, eu coloquei aqui, e nós precisamos, pastor Ziel, de convenção. A igreja precisa. Qual é a importância da igreja ter uma convenção? Se vocês... É na mesma, né? Mais para cima. Isso. Está bem aqui, né? Eu coloquei aqui, deixa eu ver. Não, aqui tem gente que diz assim: pastor,
eu não preciso de uma convenção geral. Cadê, rapaz? Para me fechar aqui o assunto. Então, aqui, formalismo, movimento de santidade, eu já falei. A organização pode andar junto. Não está aí, né? Deixa eu ver. Pastor, pastor, a igreja necessita de uma convenção geral? Sim, eu vou mostrar aqui para vocês que ela necessita. Aqui nós temos. Por que ela necessita de uma organização? Primeiro, unidade doutrinária. Quando a igreja tem uma convenção, ela mantém a unidade doutrinária. Porque aquilo que eu prego aqui, o pastor presidente José Wellington, ele já prega lá também e vem para cá. Não é assim? Eu quero mostrar isso para vocês. Outra, e eu estou mostrando na Bíblia. Atos 15, 28 e 29. Ok? Resolução de conflitos. A Bíblia diz em Mateus 18, 17. Se ele não corrigir, leva aí a igreja. E a igreja o disciplina. Por isso a necessidade de uma convenção. Expansão missionária. A igreja e a convenção faz isso. E a administração dos recursos da igreja. São esses 4 benefícios da importância e da necessidade de uma convenção. Deus abençoe. Pastor Luiz, ore o pastor Wagner das bênçãos apostólicas. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, glorificamos o Teu nome, ó Pai bendito, nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que acabamos de estudar. Abençoa o Teu servo, meu Deus. De igual modo também os irmãos, meu Pai amado, que ouviram essa palavra, sejam alimentados, meu Deus, sejam vivificados pelo poder do Teu Espírito Santo. A todos aqueles que estão conosco, meu Pai, da graça, sustenta, da saúde, vigor do alto, renovo do céu. Assim nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre.